Thank you, Father. Obrigado, Pai. Everybody was expecting Todos estavam aguardando to be worshiping longer. de ter uma adoração mais longa. That was a false expectation. Foi uma falsa expectativa. Because today Porque hoje I'm going to be preaching on false eu vou expectations. pregar sobre expectativa falsa. Amen. Amém? Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. Just going to get right into the word. Que vamos entrar direto na palavra. Your word A sua palavra is here to help us, está aqui para nos ajudar, to equip us, para nos equipar, to prepare para nos us, preparar, not only for the end times, não apenas para o fim dos but tempos, for every daily mas circumstance, para cada circunstância do dia a every dia, daily encounter, todo encontro diário, anything tudo quanto that the enemy que o inimigo would use usará to trap us, para tentar nos prender, to get us offended para tentar nos fazer estarmos ofendidos, in the flesh, ou nos colocar na carne, or to put witchcraft upon our own self. colocar feitiçaria sobre nós mesmos. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that your word que a sua palavra shall not return não voltará without accomplishing vazia, mas cumprirá o propósito what it is sent pela qual ela foi enviada to do para fazer inside of our dentro do hearts, nosso coração, inside of our dentro do bellies, nosso ventre, inside of our dentro spirits, do nosso espírito. and we thank E you. nós te agradecemos. So Father, I ask you Nós te pedimos, Pai, to put me behind the te peço para cross, me colocar atrás da cruz, hide me in you, para que o Senhor possa and only let your ser words exaltado that are faithful and true e libera a sua palavra que é be fiel, poured out verdadeira, derrama in understanding, entendimento in wisdom, e sabedoria and in power, e poder, that even the hearing para que ears, cada ouvido que when seja your ouvido, word a sua palavra, falls upon these ears, que possa cair direto nesses every ouvidos, lie que cada mentira will be turned into truth. seja virada em Means verdade. you will wipe away those Que o lies Senhor possa and varrer exchange them toda mentira for your e truth mude-a para a that sua will verdade, take it out of the way para que possa tirar do and caminho, make your truth grow strong in our arrancar do caminho lives, e fazer com que a sua verdade like venha oaks of crescer righteousness, mais forte na nossa vida, como carvalho planted de by the justiça, rivers, plantado pelos rios, by the river, pelo o rio, which is your river, que é o seu rio, that many plants and trees todas as quais todas as plantas e all along árvores the bank of the e Lord todos vêm do shall Senhor, produce the que fruits. produzirão frutos. And let us move into the spirit right now in our mind, Vamos mover no Espírito agora em nossa mente, in our soul, na nossa alma, everything lined up under your spirit, tudo alinhado pelo teu Espírito, that your que a words sua palavra shall accomplish possa everything sent concluir o propósito in pelo our qual minds, ela foi enviada in our hearts para as nossas mentes, and in the para os airwaves, nossos corações e that todos we os are being lugares, changed, para que nós possamos, strengthened, nós temos sido encouraged, transformados, encorajados and equipped e equipados, according to your word de acordo com a sua palavra, that was already written que já foi escrita and that is being written e continuously continuamente on continua our sendo escrita hearts. nos nossos corações. in the mighty name O nome of the poderoso name do above every other daquele name, nome que está acima de todos os the nomes, name of o Jesus, nome de Jesus, that every tongue para que toda língua will confess that irá name, confessar esse every nome knee e todo will joelho bow to irá that name, prostrar a esse nome and we will e nós iremos see you ver você in perfection. em perfeição, In Jesus' name, no nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. this message Essa mensagem, I got pertains to everybody. acredito que todos, Every one of us acredito que cada de nós fall guilty já se sentiu condenado or entangled ou amarrado, preso at some point or another em um momento da nossa vida ou outro, with false com expectations. falsas expectativas. Expectations Expectativas from our parents, dos nossos pais, from our children, dos nossos filhos, expectations expectativas from leaders, de líderes, from co-workers, de, bosses, family, family. trabalhadores, família, chefe no trabalho, But these are our. colegas de trabalho. Why are they false? Mas por que isso é falso? Because we Porque nós
vision them. Visualizamos. We meditated on Nós them. We meditamos believe nisso. this Nós is cremos the way que esse era o this caminho. should look Achávamos que era dessa forma que deveria when ser. this happens, Deveria ser dessa or when forma this doesn't para happen, or acontecer. when I say this, Ou não or aconteceu. when I do this Ou for quando eu vou somebody. fazer isso, quando Of fizer course, isso. they're going to react this way. Claro que eles vão reagir dessa forma. Oh, of course, they're going to be happy. Claro que eles vão ficar felizes. We've done many Já things fizemos muitas coisas. expecting, Esperando. because Ou we, na expectativa, porque nós, and e in all sense and measure of matter, em todo sentido, medida, situações, probably people should react provavelmente as pessoas deveriam a certain way. agir de uma certa forma. And maybe they are wrong the way they E talvez reacted, até a forma que eles estão reagindo está errada. but us expecting that Mas esperar will isso set ourselves up vai nos preparar for offense, para a ofensa, division, para a visão, hurt, para estar machucado, all those divisão, things, estar machucado e essas coisas. emotional things. Por coisas emocionais. Let's see, expectation. Vamos ver. A strong belief in something will happen. Essa expectativa In the significa future. estar fortemente esperando algo que vai acontecer no futuro. And many of us E muitos de nós are having temos expectations essa expectativa of what are the end times going to look de like. como vai parecer-se o fim dos tempos. The Bible says this. A Bíblia fala isso. So we can take for a fact, Então nós podemos levar o fato de que, such as assim como there's going to be a mark of the beast. haverá a marca da besta, But what does it really going to look mas like? como que de fato ela We vai have a se few parecer? Different Tem diferentes ideas. We have many ideias. religious ideias que people foram or desenvolvidas por people doing movies. Well, they religiosos, think it's going to exactly pessoas be. fazendo filmes para tentar mostrar como que de It fato may vai not ser, look exactly like that mas pode não parecer exatamente daquela forma, because there's never exact details in the Bible. porque a Bíblia não tem exatamente os detalhes. There's exact things we can expect. Tem coisas exatas que podemos esperar God loves e ter us, expectativa. Deus nos ama, But maybe His mas love talvez o amor dele for us por nós might not look pode não parecer like we were expecting. da forma que nós estávamos na expectativa. Right? The Bible says A Bíblia diz God corrects and chastens those He que o loves. Senhor ele corrige aquele a que ele ama. Well, if we're being corrected or Mas chastened, para ser corrigido e disciplinado, our a definition, nossa definição, our a vision, nossa visão what we think, daquilo que nós and what pensamos, maybe false churches or preaching e says, também muitos têm ensinado nas igrejas de falsos mestres. and then when God's doing Aí quando something, Deus está fazendo algo, we even get offended at Him nós ficamos ofendidos até com Ele, because that's not porque isso não é how we see como que nós vemos His love. o amor dele. That's just a broad Isso é um example exemplo muito of largo, false grande, de uma expectation. falsa expectativa. But we can expect Mas nós podemos esperar that God says que Deus disse He's here to protect us. que Ele está aqui para nos proteger. He has a hope in the Ele tem uma future. esperança e um futuro. His plans for Os us planos dele para nós are for us to é para que prosper. possamos prosperar. But what if we're not prospering in our own Mas se nós estivermos definition, prosperando we see segundo it a nossa própria definição, in our own timing, então quando a gente vê no our own way, nosso próprio or tempo, we see things da nossa própria in our forma, carnal vemos mind, coisas da nossa, we com a nossa think things are gonna mente look a certain carnal, way. achamos que vai parecer dessa forma, just like for an example. assim como, por I had this exemplo, end time eu dream, tenho esse sonho dos últimos tempos. and this great man of God in this dream, Aí and he fala says in 1,000 desse days, grande homem de Deus e orando, aí suddenly ele fala, aí de repente, this is going to happen. I'm going to do all this dizendo stuff. que We were isso iria counting the acontecer, que ele derramaria o days. Espírito dele. Woke up that day, Então, eu acordei naquele dia, and it was an ordinary e day. foi um dia normal, Then I'm like, simples. well, this might be suddenly, Eu like falei, ué, mas one pode day acontecer de repente. with the Lord, Mas um dia, quando o Senhor, 1,000 days or whatever is like, um dia para o Senhor é So maybe é como God's just saying, 1000 when I anos, do 1000 this anos, thing, é como it's going to be suddenly. One Então, day it's just going to um dia vai happen. acontecer, vai ser de repente. And this anointing, this E power, essa unção, esse this poder, revival esse avivamento, that we're waiting que for nós estamos aguardando por ele, is going to be happening. vai It's estar going to keep going. acontecendo. But Mas we get a vision, we get a dream, we get tivemos something. visões, sonhos e algo. And if we get a false Mas se understanding, tivermos um falso we entendimento, can set ourselves up podemos então
pegar a for nós false mesmos, expectations. nos encontrar neste lugar de falsas expectativas. Expectations, Expectativas assumptions, são você presumir algo, presumptions, você fazer uma our own prediction. uma premedição ou pensar em algo, premeditar. Forecast. Another word for that? Forecast is the weatherman forecast Okay. the Previsão, yes. expectancy, Expectativas, excitement, suspense, empolgação, projection, projeção, anticipation. antecipação. And I'm saying all these English words, Estou falando essas palavras em inglês. and he's probably saying the same word over and over and E over. pode ser a mesma palavra, dizendo uma vez após outra. But in this case, Mas nesse caso, it's only false when what? só é falso quando o quê? When it doesn't happen the way Quando não acontece da forma we que nós expected estávamos esperando it to be or look like. de parecer-se ou acontecer. And you can do that with starting a church E você pode fazer isso até mesmo na igreja, in a strange place em um lugar estranho, when nobody knows you. quando ninguém te conhece. And right? And then expecting Esperando things to be different way. que as coisas venham ser diferentes. And then they don't happen. E não acontece. We can be let ourselves down. Isso pode nos deixar But we know abatidos. that God never lets us down. Sabemos que Deus não nos abate. We know God never does something Sabemos que Deus não faz algo and expects e nothing não espera nada to come of it. que venha sair disso. But maybe Mas talvez we're expecting something nós estamos na expectativa de receber algo in our time. no nosso tempo. And that E isso sets us up. nos prepara. And we can become angry, frustrated, Então, como resultado disso, podemos ficar irados, frustrados and we can become hopeless. e também sem esperança, desesperançoso. So let's read. Então vamos ler. Right? You get somebody a gift Então, você dá um presente a alguém, and you're aí expecting você espera them to be so que excited, ele fica tão empolgado, so happy. tão feliz, But mas então they were expecting essa pessoa esperava something different, algo diferente, something more. algo something mais, better. algo melhor, And then algo a mais. you're expecting Aí você excitement, espera empolgação, and what you get e o que você recebe? is a funny look. Um olhar engraçado. This is a weird É situation, uma situação right? muito estranha, certo? Both people Ambas pessoas are expecting estão two different esperando things. duas coisas diferentes. 2 Kings Segundas Reis 5, 5, 1 through 19. de Let's 1 read a a story 19. Vamos ler a história. that had a lot of expectation. Tinha muita expectativa. Now Naaman, Ora, Naamã, the captain capitão of the host do exército of the king of do Syria, rei da Síria, he was a great man, era um homem grande, notável, with his master and honorable, diante do seu senhor e honrável, because by him the Lord had given porque por ele, por seu intermédio, o Senhor deliverance to the whole nation of havia Syria. concedido libertação a toda a Síria. He was also mighty and a man of valor, Ele também era um homem poderoso e valente, a man of honor, um homem de honra, a man known, muito conhecido, of high de uma reputation, grande reputação, but he was a leper. mas porém era leproso. And the Syrian had gone out E os sírios haviam by saído companies em companhias and had brought away e haviam trazido captive cativa out of the land of da Israel terra de Israel a little maid, uma criada, and she waited on Naaman's wife. e ela servia a esposa de Naamã. And she said unto her mistress, E ela disse à sua senhora: would God my Lord, tomara que o meu senhor where with the prophet estivesse com o profeta that is in que Samaria, está em Samaria, for he would recover him, porque ele o heal restauraria, him curaria ele of his da leprosy. sua lepra. And one E went entrou in and told the e Lord, contou ao seu senhor, saying thus and thus, dizendo assim, assim, said disse he made, a criança, said the maid that is in the land, a criada of que é da Israel. terra de Israel. and the king of Syria E o rei da Síria disse: said, go vai to lá,
Go and I will send a vai letter e eu enviarei um cartão, unto the king enviarei uma carta ao rei of Israel. de Israel. And he departed E ele partiu and took him e levou consigo 10 talents of silver, 10 talentos de prata, 6,000 pieces of gold, 6.000 pedaços de ouro, and 10 changes of e 10 raiment. mudas de vestes. And he brought the E letter ele trouxe a to carta the king of Israel, até o rei de Israel, saying, Now, dizendo: agora, when this letter is come unto thee, quando essa carta chegar a ti, I have eis que therewith sent Naaman, com ela my servant, enviei-te Naamã, meu servo, to thee, para que that thou mayest recover him possas recuperá-lo of his leprosy. da sua lepra. And it came to E pass, sucedeu, when the king of Israel quando o rei de Israel read the letter, leu a carta, that he rent his ele clothes rasgou as suas and vestes said, e disse: Am I God, sou eu Deus? to kill and to make alive? Why are you asking me? Para matar e fazer viver? What do I have to do with such matters? O que está me pedindo? O que eu tenho It's que tem a like- ver com essa situação? I'm a king, Eu sou um rei, and now you're asking me e to do você something está me pedindo para fazer algo that only God can que do. só Deus pode fazer. So there was a lot of Então, expectation havia muita expectativa on this man, neste homem, but it was false mas era falsa. as well. Como que? So he's like, Era falsa I'm também. king, but I'm not God. Eu sou rei, mas não sou Deus. So he was a little angry himself. Então ele também está virado. Wherefore consider, I pray you, Para que este homem and possa see orar how he seeks. e ver como ele se parece. And he said, Ele disse: Seeketh a quarrel against me? What are you trying to start trouble? porque considerai, insisto convosco e vejo como ele busca contenda contra mim. Asking me to do something that I have no power to do? Porque ele está me pedindo para fazer algo que eu não tenho poder para fazer. And it was so E sucedeu when Elisha, quando Eliseu, the man of o God, homem de Deus, had heard ouviu that the king que o rei of Israel de had rent his Israel clothes havia rasgado as suas vestes, and sent que ele that he enviou sent ao rei, to the king, saying, dizendo: Wherefore por que hast thou rent thy clothes? rasgaste as suas vestes? Let him come Deixa que venha até mim. to me. Let him come to me. Deixa que venha até mim. And he shall know E ele saberá that there is a que prophet existe um profeta in Israel. em Israel. So Naaman Assim Naamã came veio with his horses, com seus cavalos with his e com a chariots, sua carruagem and stood at the door e parou à porta of Elisha. de Eliseu. Now he's like, Agora, Elisha hears Eliseu ouve about this, sobre isso. and E the king of o Israel rei de Israel is involved, está envolvido and Elisha e Eliseu says, Bring him to me. traga ele a mim. So this rich man Então este homem rico, with this honor, com toda essa honra, man, very high stature, homem de grande de and reconhecimento obviously e obviamente a very prideful man, homem muito orgulhoso, a prideful man homem orgulhoso with leprosy. com lepra. You would think that would humble you. Você acha que isso te humilharia? A prideful man with leprosy. Um homem orgulhoso com lepra. And he E says, ele disse: and Elisha sent a messenger to him. Eliseu enviou um mensageiro a ele. Elisha Eliseu didn't even go to meet him. nem foi lá pessoalmente encontrar He ele. just sent Ele só enviou his o servant, seu mensageiro, his armor bearer, whatever you want to call o it, seu servo, né, a forma que você quiser dizer ou citar, saying, Go and wash in the Jordan dizendo: vá e lava no Jordão 7 times, 7 vezes, and thy flesh shall come upon again to thee, e a tua carne virá novamente a ti, and they shall be clean. e tu serás limpo. Now you got to think.
Aí agora pensa. Elisha wasn't trying to get money. Elias não estava tentando ganhar He dinheiro. was no respecter of Ele não persons. estava fazendo. He was just Ele obeying estava apenas obedecendo. the Spirit of Não God estava fazendo acepção de pessoas. and knowing, hey, Obedecendo o Espírito de Deus. they will know there's a prophet Ei, eles saberão que há um profeta in this place. neste lugar. So, Então, talking about expectation. falando sobre expectativa. So now, Então agora, I think his name's, we'll get to is Gehazi, right? o nome dele, Jazi, Is going to be the name of this servant. será o nome desse sermão. So he goes and tells and meets Naaman. Então ele vai lá e fala aquilo que o seu profeta disse. And he tells him to dip 7 E times. ele pediu para que ele fizesse isso 7 vezes. Well, Naaman's like, E ele, Naamã ficou pensando, me? eu? I'm going to go down to the dirty Eu vou lá water nessas águas sujas? or the whatever and dip 7 E times? pular e 7 vezes? Where's this so-called prophet? Cadê esse tão chamado profeta? You know, I'm expecting him to lay hands on Eu me. espero que ele venha e ponha as I'm mãos sobre expecting mim. Eu estava esperando to meet him, que ele viesse até a mim pessoalmente. shake his hand, Que pudesse pegar nas minhas mãos. right? Get a selfie Ou after. tirar uma selfie And then when I get a selfie, com ele. E falar, I can post it on Facebook uma selfie and tell com ele, everybody about the postar miracle. no Facebook e falar do milagre. and I've got all these E plans todas essas coisas e planos for que eu my tinha healing, em for my mente, miracle, and pro how meu it's going to be milagre, done, pra minha and cura, this or por that. isso ou para aquilo outro. But that's not the way, Mas It happened. não foi da forma que aconteceu. Foi? right? So Certo? Então, we see now, vemos agora but Naaman got angry. que Naamã ficou irado. This guy's coming desperate, supposedly, Ei, in ele need. estava desesperado, em And now- necessidade. E agora, He's ele angry, está irado. and he went away. E ele saiu And he said, behold, e I, ele disse... think of these 2 words, I thought, Veja essas duas, presta atenção nessas 2 palavras. Eu pensei, I was expecting. eu estava esperando. Right? How many times do we do that in Quantas vezes nós situations? fazemos isso nessas situações? I thought Eu he pensei, would surely come out and meet eu pensei que me ele viria encontrar comigo. Which and verse? stand Which verse is that? Sorry. and call on the name of the Lord, E ele viria até a mim e clamaria o nome do Senhor, his God, o Deus dele, and strike his hand e levantaria a sua mão over this place sobre esse lugar. and recover E então eu me recuperaria da lepra. the leper. See, da the leper. Yes. Are not Não são Abana o Abana, and o Phophor, Abana e o Farpã, rivers of os Damascus, rios de Damasco, cleaner, melhor, nicer, mais limpos, closer? mais perto. Do you know who I am? Sabe quem eu sou? You know how far that is? Do Você you know how far we sabe came? da onde nós viemos, a And distância que he nós doesn't even have the viajamos? decency Você nem tem a to honor me and decência come de me and honrar, de vir at least aqui tell me presencialmente, ou pelo menos para me to dizer do that para himself. fazer isso você He mesmo. sends his Envia o servant, servo dele para vir até a mim. this guy. Esse cara You know who I am? sabe quem eu sou para fazer isso, Right? certo? You guys understanding the thing when we are Estão expecting entendendo esse contexto quando nós estamos things esperando algo in our own vision, segundo a nossa própria our own heart. visão, Surely I'm going to call him coração. and Certamente eu vou let him chamar know ele my problem, e eu vou falar do meu problema para ele. and God's going to move and E Deus everything's vai going to be mover e okay. tudo vai estar tranquilo, We vai estar always bem. have these Sempre expectations temos uma expectativa of how God's going to do de como something Deus vai fazer algo in our lives. na nossa vida. And then we get mad at people Aí ficamos irados com as because pessoas, people porque as pessoas don't do não fazem what we o que think nós or we want God to do in our achamos que lives. Deus, ou queremos que Deus faça na nossa vida. And E then então, those people essas pessoas are only obeying and doing what God told them to do. só estão obedecendo aquilo And que then Deus... you're getting mad at the As pessoas people estão obedecendo apenas for aquilo que only Deus está doing ordenando a fazer, e as what pessoas ficam God's iradas com as told them to pessoas do. que estão obedecendo a Deus, We're expecting fazendo more. exatamente aquilo que Deus We're está falando, expecting it mas this way. elas estão We're esperando expecting a long mais, thank you esperando note. dessa forma, Or we're esperando expecting que seja assim,
a smile, a hug, esperando que seja com um abraço, um sorriso, a corporate honor. uma honra aberta, pública, Sometimes God's going to do those corporativa. things. Às vezes Deus vai fazer essas And maybe coisas. those people are so prideful, Às vezes as pessoas estão tão and they're so orgulhosas, expecting all the esperando time. algo todo o tempo. And maybe they're supposed to do those Talvez things, poderia até supostamente estar fazendo but aquelas there's so coisas. much always Mas about às vezes themselves. é tudo sobre eles You mesmos. text somebody and it's all about mandar their mensagem. child, É só sending their eles, pictures, só seus doing filhos, this, doing suas that. imagens, só And isso, you call aquilo. them to try to tell them something about Aí você yourself, chama eles para and falar you alguma can't coisa sobre even você. get a word Você in nem recebe uma because palavra, everything's about porque é tudo you. sobre você. So Então, you just shift out of Você it sai and go fora along with the e sai plan, andando com o plano. and you're like, well, E você vai, I don't want to even talk to them again nem vou until conversar com God eles mais, a tells menos me to do que that. Deus me fala para fazer isso de novo. Or you're Ou expecting, você está esperando you know, just a thank you, só um obrigado. right? You get something like this, and it's like, Às you vezes can tell they don't even like it. você pode ver que a pessoa nem gostou. And you're like, oh, Aí você fala, ei, and you're like, well, ei. right? So we have to learn Aí nós temos que aprender to lose all expectation de usar toda a of what we expectativa think daquilo que nós people pensamos, should do, daquilo que as pessoas deveriam fazer, right? Oh, no man anything but to love them. ou de de amá-los. And E also, também, when we're expecting something, quando estamos esperando algo, we're setting us up estamos nos preparando to be para ser, angry or para estar upset irado, or condicionando offended. a nós mesmos a estar ofendidos. Or that person Aquela is just pessoa, having a bad day. It's not even about. talvez a pessoa teve um dia ruim, nem They é just, sobre isso. you don't even realize they got 10 million Aí things você nem percebe. that they're doing at that Talvez moment, a pessoa está fazendo 10 milhões de coisas naquele momento. and you're expecting Aí them você to just get out of está everything na expectativa what's going que a on. pessoa esqueça tudo que ela está vivendo naquele momento. In Naaman's E ali, como nós situation, vemos a situação de Naamã, everything was about him. tudo era sobre ele. He's brought all this gold. I mean, and I wanted to give the prophet all this Ou gold and daria ao silver. profeta todo esse ouro, toda And like, essa prata, esse ouro. He's so stupid. Ele é tão estúpido. Like, he ain't getting nothing Ele now. não vai ganhar nada agora. Right? It's Certo. like, oh, he missed that. Ele perdeu essa. He doesn't care about that. Ele perdeu essa oportunidade. He just cares about God's. Ele não preocupava com isso, ele está preocupado só com Right? Deus. Unless Eliseu, he's a false. a menos que ele fosse prophet. a menos que ele fosse um falso profeta. So we see like Então, all this Nós expectation. temos toda essa expectativa. And he said, better all the waters of Israel, may I not wash in them? Ele fala de todas as águas de Israel, de outros Then we always rios, like, não poderia ficar limpo? you should have neles? done it this way. Em outras palavras, você deveria fazer dessa forma. Oh, you're doing all this for me, but you know, then I want to like tell you how to do it. Ah, mas eu não quero falar para você como que é para fazer isso. Wouldn't you think O que você acha the attitude que seria a atitude of like, daquilo? if I'm wanting to be healed from this leprosy, Se eu fosse aquele que fosse curado da lepra, buscando a cura para a lepra, I'll do anything. I don't care who he sends, as long faria as the result qualquer is coisa. Não importaria com quem ele enviou, a menos que tivesse I o go resultado. home Né? Eu iria para casa with what I came com for. aquilo que eu vim But buscar. when we have a Jezebel spirit, or Mas we quando have a temos spirit of o pride, espírito de Jezabel, or we o espírito de have a orgulho, religious spirit like the ou esse Pharisees, espírito right? With religioso, Jesus, I'm going to go into como os more fariseus examples. e fariseus, and all vamos these entrar em outros things, detalhes também, de then all todas essas these- coisas que nós vemos. Then the Então, results end up os resultados not mattering anymore, já não importam, but the means. mas agora as coisas, That's what happens in religion. os It's always, detalhes, é o que well, sempre acontece na religião. somebody fell down Alguns, under the power of God, but a pessoa caiu no chão por quê? Were No they poder de healed? Deus. were demons coming out? But they são demônios always que estão want to saindo. São, focus são pessoas que estão apontando o dedo on what they perceive e acusando de or acordo com a pursue perspectiva deles, or aquilo que eles expect assumem, church is supposed to look like. ou ficam frustrados por a igreja não ser da forma Jesus que eles called it esperavam que fosse. Straining at gnats Então o Senhor, ele fala and isso. swallowing at camels, how he talked about how they always focused on the wrong Ele thing. fala dos fariseus e saduceus que sempre focam nas coisas erradas. But what about our E expectations quanto in our às daily nossas life? expectativas do nosso You know, dia a I'm dia. expecting a phone call Eu estou esperando uma ligação
from my child. do meu filho, meus filhos. They haven't spoke to me in days. Não falaram comigo durante muitos dias. Or it's my birthday. E o meu aniversário. And something happened big and they forgot. Aí alguma coisa acontece muito grande, eles esquecem do dia de Now aniversário. you're offended. Agora vocês estão ofendidos. But you know they love you. Mas você So sabe does it que really eles- matter if they forgot about your birthday? Você sabe que ele ama você, We mas porque know o que aconteceu foi que eles That esqueceram. God loves Uma coisa us. que nós sabemos que Deus nos ama. So does it really matter? Então importa Right? About things like sobre as coisas. we need to Nós expect temos que esperar everything that He said tudo quanto ele disse for us. para nós. We need to expect Temos que esperar He's got good plans for que ele us. tem novos, We need bons to expect planos para nós. Temos que esperar Everything written in this que tudo que word. está escrito nessa palavra. But we cannot ever Mas expect nós não podemos nunca esperar e estar na to expectativa tell God how He's going to de do dizer it para Deus como que or ele tem que expect the fazer. way He's going to do E it. muito menos a forma que ele vai fazer Because it's isso. not gonna, might not be done on your time the Isso way não you pode want ser it, feito no seu tempo e da forma que você quer que seja feito. but He's still Mas ele ainda here to bless us, está aqui para nos abençoar. right? Paul Certo? even said some Paulo things ele disse like, algo como: I've learned to eu aprendi be, a viver, what's that word he used? Content estar in all contentar, em things, contentar com todas as coisas, in abundance na abundância and in lack. e na falta. Does that mean that God's a God of lack? Significa então que Deus é o Deus da falta? In all Não, em situations, todas as situações. I don't expect Eu não in espero my own expectancies na minha própria expectativa, because I am not God. porque eu não sou Deus. So Então I eu expect that God espero que Deus is going to get me vai me levar to the final destination ao lugar, that ao God destino final. is for me Que Deus ele é and not comigo. against me. Ele não é contra mim. Even when the devil's against mesmo me quando Satanás é and contra I'm mim. facing these E eu battles estou passando por essas or batalhas. facing testing of Estou my faith encarando or esse tempo facing do teste da minha fé opposition, ou oposições. it doesn't mean God has left Isso me. não quer dizer que Deus I me have to deixou. believe that He is there Eu for tenho que me entender que Ele está, tem in expectativa que Ele whatever está lá I'm por going mim. through E tudo que or eu estou whatever I'm passando, e facing tudo que eu estou encarando, or whatever e trial, todas as tribulações que eu passo por the ela, trying of my as faith tribulações para testar a minha is fé, working in me much está more trabalhando e operando na minha vida than what muito I mais am expecting do que aquilo que eu estou to esperando happen para acontecer on my watch no meu tempo, or expecting ou esperando in flesh and blood. segundo o que Right? The Bible aconteça says we do segundo not a fight carne. against flesh and blood, Mas a Bíblia fala que but nós não lutamos spirits contra carne and e sangue, principality mas in high contra places. espírito, principado, potestade de lugares So I altos. cannot also expect Então eu também não posso esperar from das people pessoas what I'm supposed aquilo to que eu deveria be supostamente getting from estar God. esperando de receber da parte de Deus. You want Você quer encouragement? encorajamento? Don't look for it from people. Então não olhe para as pessoas. And if God uses people to give it to Se you, Deus usar as pessoas para fazer so para you você, get it. então você But when you're recebeu. expecting Mas quando something você from espera somebody in algo flesh de and blood, alguém, da carne na carne, get ready então se prepare, because you might not que você pode não get at that moment conseguir naquele what momento you're aquilo que expecting você está esperando, because it just doesn't work that porque way. não funciona dessa forma. Jesus gave Jesus deu everything, tudo quanto didn't expect nothing back. e não esperava, dava tudo e não esperava nada de volta. And whatever he got back, E tudo que ele recebeu de volta, he rejoiced. ele se alegrou. When somebody is getting saved, Quando he's alguém rejoicing. era salvo, ele alegrava. He didn't expect everybody's going to follow him. Ele esperava Everybody's que going todo to get mundo saved. seguia ele. Everybody's Que todo going mundo to tinha que ser salvo, receive him. que todo mundo teria que... But those that did, Não, mas todos que he fizeram, gave them ele deu a eles eternal life. vida eterna. See, he didn't go around Percebe? expecting Ele não from ia man, na expectativa, but he knew esperando do homem. Mas that ele if he sabia, had faith in God, se eles tivessem fé he em could Deus, expect se ele tivesse fé em Deus, that God as is going to pessoas, come through. ele podia He's ter gonna a rescue expectativa him. que Deus iria He's gonna save him. abençoar, que Deus iria salvá-los. And maybe it's not the way he wanted it to be, Talvez não da forma que eles gostariam que fosse, but the end result mas o final is victory. seria a vitória. So let's look at this Então, guy, this rich guy. Vamos ver esse homem rico. Naaman was wroth, angry, Ele está virado, because he expected, porque ele estava na expectativa. he envisioned, Ele visualizou, he saw his ele, healing, ele his viu a cura miracle. dele, o milagre He dele. saw he was going to meet this, Ele viu ele já Great encontrando prophet. esse grande profeta. and he was even going to probably tell the prophet how to do E it. talvez já tinha se preparado até a Didn't forma happen that de way. ensinar o profeta como fazer. Mas não aconteceu daquela forma.
And he went down and he dipped himself 7 E times ele foi lá in the Jordan, e mergulhou 7 according vezes to the no saying Jordão, of the man no of Jordão, God. segundo o dizer do homem. And his flesh came E a again sua carne like retornou unto the flesh of a como a little carne de uma child, pequena criança. and he was E clean. ele foi limpo. Wow. Isn't that what really matters? Uau, não é isso o que mais importa? And he returned to the man E ele retornou ao homem of God, de Deus, he and all that were with him, ele e toda a sua companhia. and stood before him and said, Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Eis que agora sei que não há Deus em toda In a other terra, words, there's no senão other God em Israel. Em outras palavras, like não the tem God of outro Abraham, Deus Isaac, como and Deus de Jacob. Abraão, de Isaac e There's Jacó. no other Não tem name nenhum outro, but the name of nenhum outro Jesus. nome a não ser o nome de Jesus. So that's what he's saying, É because isso there's lots of que ele gods. está vendo agora. That's great, right? Isso é grande, certo? Incrível. I pray thee, Eu suplico, take a blessing of thy servant. receba uma bênção do seu servo. But he said, Porém ele disse, As the Lord liveth before Como- whom I stand, como vive o Senhor, I will not receive none. diante de quem ponho de pé, não And quero receber nada. and he urged him to take it, E ele but he insistiu refused. para que ele recebesse, mas ele recusou. And Naaman said, Naamã disse, Shall there not then, I pray thee, nada be então. given thy servant 2 Eu mules suplico, seja dado ao teu servo a carga de terra to burden of the de earth? 2 mulas, For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. porque o teu servo, doravante, não oferecerá nenhuma oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. In this thing the Lord pardon thy servant, and when thy master goes into the house to worship there, Nisso, perdoe o Senhor ao teu servo, quando vier meu senhor à casa de Rimon para lhe adorar, and lean on the hand, e ele se apoiar em minha mão, I will bow myself e eu me curvar in the house of na Rimmon, casa de and when I bow Rimon. down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. Quando eu me curvar na casa de Rimon, nessa casa, perdoe, Senhor, o teu servo. And he said unto him, Go in peace. E ele disse, vá em paz. So he departed E ali ele saiu. him a little way. Saiu a presença a uma And we curta know the rest distância. of that E story nós sabemos que o resto dessa wasn't história good for Gehazi. Can you say again? Was not good for Gehazi. Não foi, sabemos The que o rest of the resultado story, final dessa história não foi You know, boa para temptation got a hold of him, Geazi. Todo tempo nós vemos a tentação que ele and he passou. went and ran after the Naaman Depois ele foi atrás de Naamã. and said, "Oh yeah, well, we'll take some of the E ele disse, stuff, ok, nós vamos pegar parte disso. whatever it was," and he ended up getting leprosy. E ali o que aconteceu, o resultado He disso ended foi up que getting the leprosy ele ficou leproso. Aquela lepra. that Naaman had came on him. A lepra de Naamã veio sobre ele. That's a whole nother preaching. Aí é outra pregação. Be outra. careful Tenha cuidado. when God instructs something a certain way. Don't Quando- try to Quando Deus instruir algo de uma forma, não tente mudar isso. take something Não tente pegar algo that God doesn't want the prophet to take, que Deus não quer que o profeta pegue. or you might get Senão você pode receber something em troca algo that you guys can think in your own mind about que that. vocês mesmos podem pensar o que pode acontecer. We know even when God sends us to do something, Sabemos que quando Deus nos envia a fazer algo, we want to expect it from Him. nós queremos ter expectativa da parte dele. But the results Mas os resultados and the way e a He forma does it is up to Him. que ele faz tem que ser com ele. We cannot be expecting something Não podemos estar na expectativa de algo that God did not even que say Deus or nem even disse do. ou nem fez. Then what happens? E We aí, become o que acontece então? angry, Aí ficamos irados, bitter, ficamos amargos, resentful, ficamos reservados, depressed, ficamos depressivos, disappointed, ficamos desapontados. and then we want to blame it on God E aí queremos culpar a Deus or blame it on somebody ou else culpar alguém mais. because we're expecting Porque estamos esperando from somebody da parte de alguém, something that God didn't plan to do, mas algo que Deus não planejou fazer. or we're expecting from Ou God esperando de and Deus God didn't tell nobody to do. algo que Deus não disse para ninguém fazer.
All was the result of his own false Então expectations. tudo é resultados das falsas expectativas. And then what ends up happening? Então o que acontece no final? We start to begin to Começamos a doubt God duvidar de Deus, and doubt ourselves. duvidar de nós mesmos. Then we start Então começamos to lose faith, a perder a fé, lose endurance, perder a perseverança and lose hope. e perder a esperança. And it was all because of E us. tudo por causa de nós. Because we said, Porque nós it didn't even pensamos. happen. E nem Oh, aconteceu. you know, I'm doing this. I Estou gotta, fazendo isso e nem aconteceu. God got a new job. Deus deu um novo trabalho, um novo Or emprego. I moved here. Eu mudei para cá. I did what God Eu said. fiz aquilo que Deus disse. I Eu expected esperava more friends, mais amigos, more promotion, mais promoções. better this, better that, Isso that. melhor, I'm doing what God aquilo outro says. melhor, e And fazer things aquilo don't que Deus disse. look the way E as coisas não that se you were não expecting aparentemente them to não, look. não estão conforme você then esperava. what Ou estava na happens? expectativa de You aparecer. start questioning. Aí começamos a questionar. Was I really supposed to move here? Será que eu deveria ter mudado para Was cá I mesmo? really supposed to Será que eu deveria de fato ter do this? Or feito isso? was I really supposed to take this Eu job? deveria ter pegado Was I esse trabalho really mesmo? supposed to move to Eu this deveria ter city? mudado I para essa expected cidade? now everything to be perfect. Agora Everything tudo to be right. tem que ser perfeito agora. False expectations. Falsas expectativas. God told me to marry Deus me this disse man. para casar com esse homem. I was Eu expecting, estava na expectativa. Você sabe? a prince in shining armor, O príncipe encantado. Estava riding esperando in on a horse. aquele príncipe encantado montado Right. no cavalo, certo? I've been expecting Tem my estado husband to nessa expectativa. look like this, Meu marido be like this my whole parecer life, assim, fazer assim. and now E agora I have eu tenho this. Eu tenho isso. And it's not that it's not bad. Não é mal, Or- ruim. Mas- It's God's best for you, É o melhor para você. but you Mas você had all these false tinha expectations. todas essas falsas expectativas. And that's É why por isso que I see all the women. Well, we're going to flip the script in a minute, so vamos ler as don't Bíblias laugh daqui too a pouco, hard. tá? Vamos ver algumas Because you're not all that awesome either. reações. I missed this, Shane. I don't know. Anyway, but I missed- all right. But let's just keep it simple. Vamos manter simples. Eu Right? perdi a última frase. So now, Agora, instead of being excited, comecei a ficar empolgado. the promise A promessa of the Lord do Senhor has happened in my life. aconteceu na minha vida. Great plans and adventures ahead of me. Grandes planos e We're aventuras diante de already mim. Já not não, off on the right foot mas não foi no because pé. we had all these Não, expectations. não aconteceu na forma certa, no passo Right? certo, porque nós temos todas essas Or expectativas. we're expecting now. This was your perfect. E estávamos esperando que Prince, fosse 'cause- perfeito. I mean, you basically were attracted by lust, E basicamente você foi atraído pela luxúria. and eventually God had to sanctify Aí Deus teve que santificar your whatever. o que for. And now E agora you're expecting. você está esperando. Well, we should have more money. Isso deveria ter mais dinheiro. Deveríamos ter mais dinheiro. A nicer house. Deveria ser uma casa melhor. He should be Deveríamos working harder, have a better job. mais trabalho, trabalho melhor. On and on and on. We keep Poderia dar having all these false continuidade na lista de todas expectations, as falsas expectativas. and we can't be happy, E nem podemos ficar felizes content e with contentes. godliness Estar contente is great gain. com We can't ever be contentamento content daquilo que Deus tem nos dado. Não conseguimos because ficar of- nem We felizes. expected. Sempre When esperando, na expectativa de algo mais. I'm 35 years Eu old. tenho 35 anos. I was Eu expecting estava na expectativa to be more of this, de to ter be mais like this, isso, to de be ser mais assim. right. It happens in Isso everything. acontece False em todas as expectations falsas expectativas. instead of just Ao loving invés de apenas amar God Amar a Deus and thankful e ser grato in every minute, em todo minuto, every chapter of em your todo life, capítulo da sua and vida, thankful in all e things, grato em todas as coisas, in all prayers
em everything todas as coisas, preceitos, and have a grateful heart. e ter um coração grato. So we're always expecting. Então estamos sempre na expectativa. Oh, I'm expecting Oh, eu estou esperando. by this time Nesse tempo, this is going to happen. isso vai acontecer. And it doesn't. Aí não acontece. So false Então expectations essas falsas expectativas begin to get us into false faith. começa a nos levar a ter uma falsa, desenvolver uma falsa But fé. surely E certamente everybody knows todos sabem I'm in this dilemma. que eu tenho vivido esse dilema. Of course, Claro, God's going to move on somebody Deus vai mover em alguém and I'm going to get a phone call e eu or vou receber uma someone's ligação. going to dad him. Alguém vai fazer isso. I'm going to church today Eu vou na and igreja hoje. something's going to Algo happen vai acontecer. and my situation's going to E a change. minha situação vai mudar. And then service is over. Aí o culto acaba, You get in the car, you go home, entra and no carro, vai para casa. all of a sudden De repente, you lose faith você in God and perde a fé people. em Deus, nas pessoas. Right? This is Certo. because you had Que você tinha uma expectations expectativa in the wrong thing. nas coisas erradas. You were expecting Você estava esperando your children o seu filho to give you a call te ligar, because you haven't heard from them. porque você não And ouviu now dele, you're like, não tem well, notícia deles. I'm expecting them to call. E agora? Estou They don't esperando call uma ligação, nenhuma ligação in the next few nos days, próximos dias. and then Então you begin você começa to say things like, well, it is a what it dizer, is. pensar o que é isso, porque No, it isso. is not what it is. Não, não é o que é. It is É de what fato, you began to meditate and make things to be. começa a ser aquilo que você But things medita. don't have to be that way. As coisas não têm que ser dessa forma. Why? Por quê? Because Porque you say it is that it is because you você que fala, vai have been ser. expecting things Porque você tem esperado coisas. to look like Parecer-se what you've made da them to forma be. que você visualizou elas. We call them fairy tales. Chamamos isso de contos de And then fada. we begin to put things on other people Começamos então a colocar peso sobre as outras and pessoas. begin to have this E entitlement começamos a ter esse espírito de exigência. thing like, well, Como, bem, I work so hard for eu my trabalho boss, muito para o meu chefe. or I've done this and I've Eu done tenho that. feito isso e aquilo outro. Surely they should be doing this and this for Certamente me. deveriam estar fazendo isso e isso para mim. I'm faithful. Eu sou fiel. I'm always there. You know, we Eu start sempre to, lá. Começamos and then we begin Aí- to become judges a nos tornarmos juízes of others' freedom, da liberdade de outros, of others' love. do amor de outros. Oh, they don't love. And Eles we're não like, amam. Ah, no, they're loving. Não, Believe me, they're eles- doing all this eles other amam. stuff Eles to other fazem muitas people, coisas porque and eles it's just amam. because it's just not you, because é só porque não é you're você. so Que você é self-centered. tão focado em você mesmo, Everything's egoísta, always about you e tudo because é of sobre você pride. por causa do seu orgulho, Right? Because of Certo? que self-centeredness, você é tudo o centro, você é o centro de tudo. everything's about É tudo you. sobre você. And you think everybody has time to Aí be all você acha about que you all todo the mundo tem time. tempo para falar de você o tempo todo. So let's look at some of these Então situations. vamos ver algumas situações. I got like 5 Tenho 5 exemplos examples. aqui. Example 1, Exemplo 1, John the João Baptist. Batista. He expected Ele estava na expectativa when Jesus came, the que Messiah, quando Jesus veio, o Messias, he expected it to be and look a whole different way. ele esperava que fosse de uma forma totalmente diferente. He would bring Ele traria immediate de forma imediata and powerful judgment to Rome. julgamento, né, contra o His erro. unmet expectations Até as expectativas of the falsas Messiah, do Messias, that the Messiah would come que in o Messias viria e power and in em justice poder e at justiça that moment. naquele momento. And he was thinking about the physical kingdom. E ele pensava num reino físico, But we know even Jesus knew what he was expecting. mas nós sabíamos que até o próprio even Jesus Jesus já said- sabia o que ele esperava. John the Baptist Agora João Batista is a great prophet. era um grande profeta And e there was no greater prophet before não him. teve grande profeta como ele. And from E John de João and every time before him, e depois dele,
The kingdom of o God reino de Deus suffered violence. vem por violência. And those that were E aqueles violated, que são violentos, they fought back eles conseguem violently. conseguem apropriar-se Even pela violência. Israel being a godly nation, Até right? Israel sendo uma nação de Deus, But he's like, mas é como, now I've come agora eu vim a whole nother way. de outra forma. Now, how do you destroy the kingdoms Agora como vai destruir os reinos and your enemies? e os seus inimigos? On your knees, No seu joelho, in humility, em humildade, in meekness, em in prayer, humildade, oração, loving others, mansidão, giving, amando outros, blessing those that dando, curse you, abençoando aqueles que te amaldiçoam, loving your amando enemies. seus inimigos. Oh my God, this oh, is meu Deus, totally é totalmente opposite. o contrário. And some people are even getting Porque so offended algumas and pessoas angry at ficaram até Jesus. irados e ofendidos 'Cause contra they Jesus, wanted porque eles queriam Revenge. uma They were vingança. expecting, Eles when they were esperavam reading about this que Messiah that was coming quando viesse o in Messias, this light of que the eles estavam world, aguardando and all nesse that where mundo they were waiting on, violento, tudo aquilo it que eles totally estavam didn't look. And he esperando, came aguardando, foi totalmente diferente in all quando fashions ele and veio. form. E And he todas came fantasias caíram as a por terra. baby crying Ele in a veio como crib. bebê chorando, Right? And then everybody's being offended at him todo ofendido a ele. because of false Por causa de expectations. falsas They all expectativas. read the Old Testament, Todos leram o Velho but they Testamento, all, mas todos, not all, nem todos, but most, mas a maioria expected. esperavam, And they're always estavam na questioning, expectativa, sempre perguntando, is he really the one? é ele de fato? And then É John ele the mesmo. Baptist even put E witchcraft até on himself o João because Batista of his entrou false debaixo de expectation. feitiçaria por causa But even dessa Jesus, falsa expectativa. out of his own O próprio mouth, Jesus falou na sua boca. had to Ele explain, teve que explicar, but until mas now, até agora. and E now, agora, the least, o menor, the humblest, o the mais lowest humilde, o mais in the baixo, kingdom of o God reino de is Deus greater é maior than all the armies do before que them, todos all os the prophets exércitos, de todos before os them. profetas que vieram antes deles. I'm here Eu estou aqui to show you para te mostrar a new and living way, novo caminho, a aleluia. way Caminho that does not seem que right não parece ser certo to man, para o homem, but it is now mas é agora the way o caminho of the Lord. do Senhor. Aleluia. And a lot of people got offended. Muitas pessoas ficaram ofendidas. John the Baptist started João questioning Batista começou a his questionar whole ministry. o seu próprio ministério. Did he screw things up? Ele bagunçou as coisas. Now I'm sitting in a jail cell, Agora eu estou aqui na cadeia. and this is not what I thought things were going to look E like. as coisas não se parecem da forma que eu achava que iria parecer-se. And so his disciples come to him, and E aí he goes, well, Os discípulos vêm go ask him. e ele fala, vai lá e pergunta para ele. And what did Jesus say? O que Jesus disse? Go tell John, Vá lá e fale para João I do cures, que eu faço. I cast out Eu demons, expulso demônios. I raise the Eu dead, ressuscito os mortos. and on the third E day no terceiro dia I'll be lifted up, eu serei ressuscitado. and this, that, and that. E isso e aquilo. And I do miracles today. E os milagres que eu And faço I'll do hoje. miracles tomorrow. Eu faço hoje, eu faço amanhã. Oh, Oh, why? Because that was also Por quê? written when the Messiah porque comes. também estava escrito que quando o He Messias was trying to vier, help John out. ele Hey, estava tentando ajudar ele a entender. remember all the Lembra things de todas as coisas that were written. que It's estava me. escrito? Sou eu. You just perceived Você só in your tinha own uma mind falsa expectativa na sua how própria mente de como God Deus was going to take territory and iria take the tomar o kingdom. território, expandir o território e trazer o reino de Deus. But Mas this is the way, este é o caminho. Aleluia. the new and living way. O novo e vivo caminho. Oh, that's not what people that live in the flesh like to hear. Isso não é a forma da We que as want pessoas revenge. na carne We gostariam. want justice. Nós queremos vingança. We want to Queremos repay evil back for justiça. evil. Queremos que ele pague o mal com o mal. And they were all disappointed E tudo isso because the love of God was not shed in their heart porque yet. o amor de Deus ainda não tinha sido liberado no coração deles, derramado no coração deles ainda. But Jesus' ministry was of mercy and grace. Mas o ministério de Jesus era sobre todo focado em misericórdia e It graça. did not line up, E se isso não está, align with their se isso expectations. não estiver alinhado com a expectativa deles, And that's why John the Baptist became doubtful, and he por sent isso que his, João Batista ficou duvidoso. and like those things I just E said. como essas coisas que eu acabei de dizer agora. And Jesus' response was what I said. E a resposta de Jesus foi o que eu também disse.
So it wasn't God or the demons that put witchcraft on Então, John the foi Baptist. Deus ou foi os demônios que He's colocaram been preparing feitiçaria himself sobre João Batista? As he was preparing people Porque for the ele Lord, estava preparando a si mesmo e preparando as pessoas para receber o Senhor. he wasn't preparing himself for what Mas ele não estava it was going to preparando look like a si when mesmo de como iria the Lord aparentar-se a forma que o Senhor viria. but now we know, Mas agora nós sabemos. and we're preparing the E church. estamos preparando a igreja. Example Exemplo. number 2 Segundo exemplo, would be the Israelites. será os israelitas. When they came out of Egypt, Quando eles saíram do Egito, being delivered from foram Egypt, libertos do Egito. repeatedly complained De in the forma wilderness. repetitivamente, When they did not get their murmurando desired contra o Senhor, provisions, quando não recebia as provisões da forma que eles desejavam, as detailed in the book of como Exodus, detalhado nos livros de Êxodo, they expected eles esperavam when they were delivered and set que free, quando eles foram libertos, things were going to be different. tudo seria diferente. After being freed from slavery, Depois de ter sido libertos da escravidão, the Israelites began to os complain israelitas começaram a murmurar-se and express unmet e expectations expressar essas falsas expectativas in their new life. nessa vida nova Can you deles. imagine? Pode We look imaginar? back and say, my Se você olhar goodness, e falar, meu Deus, what's their qual o problem? problema desses They're not povos? getting whipped anymore. They're Não free. está tomando couro mais, não são tão livres. Some of them are so crazy, Alguns they even want to go back to bondage. Eram tão loucos que ainda queriam voltar para a escravidão. We do the same thing Nós after we get fazemos saved. a mesma coisa depois que a gente foi salvo. Because we listen to false Porque a gente doctrines, começa a ouvir falsas false doutrinas, preachers, falsos pregadores, false teachers, falsos mestres, prosperity gospels, prosperidade, evangelho You know, da prosperidade, ministers that preach ministros half the Bible but not the pregam whole thing. metade da Bíblia, mas não So toda then a we Bíblia. begin to expect Aí things começamos a ter that expectativa God em coisas never que Deus wanted us to expect. nunca nos ensinou But we para can ter expect expectativa. and Ou know that He começamos loves a ter us. expectativa, deveríamos ter expectativa que Ele nos ama. He also loved His Son Que Ele também Jesus, ama o seu which Filho is Jesus, Himself. que deu a si mesmo. And you know, Sabe? sometimes things Às vezes, look a little messy. as coisas parecem bagunçadas. Love doesn't look O amor não parece, sometimes how we. das vezes, da forma Love looks like que nós definimos de it que can deveria look bloody. parecer-se. It can look Pode- self-sacrificing. Pode ser o sacrificial, It can look denying pode yourself. parecer-se de Love negar a isn't- si mesmo. Everything's gonna be for Nem me. tudo vai ser para mim. No, that's what pride looks Não, like. isso é Love orgulho. doesn't look like O amor não é everything's gonna go the tudo way I want them to vai go. acontecer da forma que eu quero que But aconteça. if we think Não, mas se nós and we pensarmos expect, e esperarmos, that's why we have this written por isso word nós temos a palavra escrita, to be de ser grounded and raizados to become e love, de ser amor, so we can se expect tornar o amor. God to do everything that He possamos said in His Word. Esperar que Deus vai fazer tudo quanto Ele disse que vai fazer na But on palavra dele. His watch, Mas no tempo dele, and it might not look like I pode não parecer-se da forma que eu think it's going to look like, penso que vai parecer-se, but He's perfect. mas Ele é perfeito. I'm not. Eu não sou. He's going to get me Ele vai me to the levar finish line. a He's linha going to final. get me into Ele glory. vai me levar ao lugar de glória. And no matter what, E não, independente de qualquer yes, coisa. we all want things Sim, todos queremos coisas. to look like the way, but we have to be Parecer-se da forma que prepared, gostaríamos. Mas nós temos que preparar, because if the end times porque come quando vier o tempo, and os we're tempos, expecting, e estivermos esperando, some people are expecting algumas pessoas to face esperando, no tribulation, no que hard. não vai passar por nenhuma times. tribulação, nenhuma dificuldade. You know, I was up last night and I was Eu praying estava ontem à noite orando about things because I'm like, sobre essas coisas, sobre coisas. Eu and I had this dream and I was asking about like the end times, the mark tive of the sonho beast, things like sobre that. o fim dos tempos, da Like, marca da besta. You know, people are saying this because everybody has an E as expectation. pessoas dizendo isso, aquilo outro, porque todo mundo tem uma visão, uma expectativa. I went up to the car. It Eu was a fiquei car, pensando no carro and to actually be able to operate the car e conseguir ligar or o get carro, into the car, entrar no carro. I had to put my fingerprint. E para entrar no carro, You know, instead of eu using tinha the que key, colocar meu it dedo was my direito, fingerprint, que o meu polegar, and para then the poder dream entrar. was over. É como se a chave So para I'm ligar like- o carro, ou para ter controle do carro e ligar o carro, era a minha
A minha digital, obrigado. So I probably can expect Então provavelmente eu posso later esperar when, que daqui a um tempo you can't buy or sell. If you're not registered, you can't pode even get estar and drive a car, nos maybe. registrar a ponto de não conseguirmos nem mais dirigir um carro. Pode ser. No one ever heard about that, Nunca right? ouvimos sobre isso, certo? I've never heard Eu that. nunca ouvi isso. I can't say that's going to Nem happen next posso week dizer or que vai that, but acontecer semana que vem, não well, sei. that kind of sucks, right? Mas isso é bem ruim, né? Man, we're going to have to, Desagradável. right? If you're not connected Não, se não estiver conectado with the beast com o system sistema da besta, or taking maybe, ou I don't know, the details aren't written. receber, But porque não está if escrito you're essas not able to coisas. buy or sell, do different Se você não things, receber o sinal, não colocar, você não vai poder comprar coisas and e you fazer need coisas. permission to do Aí você vai whatever, precisar de permissão para fazer qualquer coisa. well, we'd say, hey, eventually the whole system is going to be everything, even Provavelmente driving. pode ser que todo You have to be registered o with your. sistema, né, pode forçar isso, porque até para dirigir você tem que registrar. And everybody's going to say, oh, this is E great. as pessoas vão falar, uau, isso é, Right now, you isso can é get bom. with your phone. Mas agora com o seu All telefone, I need to do is get near my car. It starts the car, everything agora opens the doors. só de eu chegar com It's from the o phone. telefone, The phone started with the thumb. com o telefone, And só now apertar it's the ali, face. ele já liga o carro, já consigo entrar no carro, Now- fazer tudo, agora resolver tudo. It's registered there. Now it's like, okay, no phone. You have to actually. Aí, por exemplo, agora, se eles tirarem o celular e falar, não, agora você vai ter que usar isso dessa forma. Great. No one can ever steal your car. Certo? There's so Ó, many good things. Ninguém No vai one roubar could o carro, ever. não, isso é muito bom, ninguém vai roubar carro You know, mais. you can always. You lose your keys. You Agora, can't. se eu perder minha chave de novo, How are you going to lose your finger, right? como, It's como like que eu vou perder meu whatever. dedo, né? Então, uau, So all mais these seguro. good Então, things. coisas que podem parecer ser boas coisas. No one can trafficking children anymore. They're all registered. Ninguém vai mais sequestrar crianças, não vai ter tráfico de Like crianças mais, their porque eye todos vão estar registrados. Prints, right? Chips, right? You Então- can follow. Então você There's começa- always good reasons. aí vai sempre terá bons motivos por trás dessas decisões. But see, we don't know. Mas não sabemos. We're expecting this Estamos way or that way, na expectativa que vai acontecer And dessa things are forma, just daquela slowly outra forma, e as coisas de forma beginning to happen. vagarosamente estão acontecendo. And we haven't had to renounce the devil or, renounce our faith or do E a anything. gente não precisa hoje, no what momento, estar happens one renunciando à nossa day- fé, renunciando qualquer coisa. When everything changes and all of a Mas sudden quando you tudo can't mudar, de repente tudo mudar, have your car anymore, you can't você do não anything. poder ter carro mais, não poder fazer qualquer Guess coisa what? All mais. the people that have so little É por isso que as pessoas que têm pouco are going to be in way better vão shape. estar bem mais à frente. See, it's right when you don't Certo? have Quando much, você it's não not tem going muito, to. They can't take much Eles away. vão tirar o que você tem. So the blessing's going to be turned. Man, this Então, person's so blessed. Vai ser virado, então vai ser abençoado. They have such accompanied people, such support system. Tem um sistema que dá suporte às It's now all the pessoas. Christians, Todos os cristãos. right? The way we perceive A something, forma que nós ainda cremos ou can't get it from acreditamos não pode vir do homem. God is going to reveal all Deus é things. que vai revelar todas as coisas. So the next example, Então, próximo or exemplo. let's keep reading. So in the wilderness, Então, no deserto, when they feared death in the wilderness, quando eles tinham medo da morte, encaravam a morte no deserto. they said it would have been better to remain Eles slaves. falavam, deveria ser melhor voltar e ser escravo. That's a stark contrast to the pleas of freedom they were speaking before. Isso é totalmente contrário aos planos de liberdade So que eles in falavam slavery and antes. Eles bondage, estavam em escravidão, they want, queriam, they're expecting esperavam all these different things. todas essas coisas diferentes. So they're complaining in a different way. Agora estão reclamando. And they E said, eles disseram, but now mas agora their pleas estão have changed. tudo Even mudou after agora. God had departed the Red Sea, Até mesmo agora, depois do and que Deus provided fez, food, o milagre que Deus abriu o they mar vermelho, continued to complain deu comida and para question. eles, continuou alimentando, eles continuavam murmurando. Everybody always Todos, sempre perceives na expectativa, or Ou- expects esperando something, right? algo. So when we stop expecting, Então nós paramos we de, can start living quando paramos de esperar, ficar na expectativa, nós começamos a viver in more peace. e ter mais paz. Because you're Porque expecting, você está na expectativa. but I'm telling you, you're going to be let down. Mas estou te falando, você vai se Because decepcionar. people
Pessoas let people down. vão decepcionar pessoas. And guess what? You're letting a lot of people down E too. você também está decepcionando Because a muitas lot of people pessoas. have been Tem expecting from muitas you. pessoas que estão esperando de você. And you're like, what are you talking about? E você, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Bom, Jesus. We're showing right now. Jesus, como eu falei Let's agora, go to the third example. vamos ver o terceiro exemplo. After Elijah had a great victory, Depois de Elias ter tido uma grande vitória, he expected ele esperava an outpouring of favor, em um derramar de favor. but Jezebel's reaction was Mas a reação de Jezabel foi totally different. totalmente diferente. Rejection. Rejeição. He received, Ele recebeu and he was in despair, e ele estava desesperado. and he wanted to die. E ele queria morrer. He went in to isolate himself, Ele isolou a si mesmo. and he went in a cave, Foi para uma caverna. and he also began to doubt and live in E unbelief. também começou a questionar e viver em descrença, And he put incredulidade. depression on E himself. colocou pressão sobre ele mesmo. Right? Remember, he went in a Lembra? cave after that great. Quando ele saiu He da was caverna, expecting, ele... Once again? he was Ele expecting estava esperando to be practically worshipped, and ser then all of adorado a sudden, praticamente. Né? all these people are now Mas coming after agora him. essas pessoas estão vindo contra ele. Ei, God did all this and Deus this. acabou de fazer isso, aquilo, outro. Now Jezebel, Aí vem Jezabel. right? And him, a great prophet, Oh, sou um grande profeta. put witchcraft Feitiçaria. because Porque ele tinha, he was expecting porque ele estava na expectativa. after he defeated and did all the things. Depois de ele ter derrotado os seus inimigos, ele estava numa falsa Nobody expectativa. Ninguém, is exempt ninguém está from false expectation. That's what I'm trying to show you. Ninguém está fora disso, de não ter falsa expectativa. It's not that we stop expecting God to do what He promised Não us é to que do. nós paramos de ter Have expectativa naquilo que always Deus expect God, prometeu. Sempre tem but you expectativa can't de expect Deus. God on how He's going Mas to você não do. pode ter expectativa de what His como Ele word- vai fazer. You see the difference? Vê a diferença? We don't want you to stop expecting. Não podemos We parar come every de ter Sunday expectativa. expecting Nós vemos todo domingo God to show na, up, na expectativa expecting de Deus se manifestar, God to heal, na expectativa de Deus expecting curar, na God to expectativa move, de Deus mover, na expecting expectativa God to deliver, de Deus libertar, na expecting expectativa and knowing e sabendo that He's going to do those que Ele things. vai fazer essas coisas. But if Mas e se it doesn't look like, não parecer-se? or it's not when we like, Ou na forma que nós gostamos? where are you at that moment? Quando nós gostamos? Ou da forma que você está naquele momento? Now we see Agora nós vemos Jesus Jesus and the people of His hometown. e as pessoas da cidade. The people of Jesus' hometown had expectations too As pessoas da cidade de Jesus também tinham expectativas for what a prophet should do. daquilo que o profeta deveria fazer. And when Jesus didn't fulfill their E quando expectations, Jesus não cumpriu essas expectativas and He was not able to perform for them e não pôde fazer os milagres que eles esperavam, many miracles because of their lack of por faith, causa da falta de fé e incredulidade deles, they began, I'll read the scripture, eles começaram a ler Matthew as 13:57, escrituras, Mateus, and they were offended in Him. estavam ofendidos. Because 13:57. Jesus said Estavam ofendidos que Jesus to them, a disse: prophet has no o honor, profeta não tem honra not even in his own country, nem no seu país in his own e house. nem na sua casa. That's why we're trying to warn each other about Por isso familiarity. que nós estamos lutando contra a familiaridade. And next, He did not E a menos que do any mighty works ele faça obras grandes, because of their ele não unbelief. fez obras grandes e maravilhas por causa da incredulidade Then they deles. began to say, "Oh, he's the son of Joseph. Oh, Aí that's começaram a he's dizer, mas not não é bad." esse aí o filho de José e Maria? Ah, não é esse aí, ó. not only." Esse ou aquele outro? Now I got one more. That was 4. Not only because I got one last one that I thought of. Tem mais um. Not only, Não apenas, but also His own disciples. não apenas, Not only não John, apenas João Batista, in the beginning wanted Jesus to come a different way, but even remember that's how viria Judas. da forma que ele esperava. That's what screwed up Judas. Isso também foi o que bagunçou a mente de Judas.
after their expectations were they were disappointed Por causa das falsas expectativas, eles estavam desapontados. that he would overthrow the Roman government, E eles estavam ali por causa, se entregaram para o governo. this expectation Essa expectativa caused Judas to betray him. fez Judas traí-lo. Because that's the same expectation Porque essa mesma that all the expectativa Pharisees and que todos Sadducees were os waiting to happen fariseus too. e saduceus também That's why tinham. they were so angry. Por isso que eles ficavam That's why irados. religious spirits get Por isso so que o angry. espírito religioso Religious spirits fica tão always want to irado judge everybody. e sempre quer julgar They todo always mundo. want justice Quer for sempre justiça themselves, por eles mesmos. but they don't want Mas eles não querem, to be justice on them, não and querem they're ter justiça hypocrites. sobre eles, mas sobre That's os why they're outros. hypocrites. Por isso que são hipócritas. So, Então, this expectation, essa so what expectativa. did he? Judas went and tried to find people that were believing the same thing. Então Judas foi buscar pessoas que viam da mesma forma que ele. And he turned on Jesus. E agora ele virou as costas para Jesus. But how we know Mas como nós sabemos that he could have ended up? que ele poderia? How do we know? Como nós saberíamos o final de Judas? He didn't only turn on Jesus; he turned on all of them. Nós não sabíamos. Can you say again? We all say, "Yeah, he betrayed Jesus," but Todos falamos- he betrayed all of them. Nós falamos, mas ele traiu Jesus, mas ele traiu todos eles. Wow. Como? Well, when he brought them to, how did he know that they're not going to arrest all the disciples, Como que all ele the people sabia with Jesus? que eles não iriam prender didn't todos know. os discípulos? They say, "Oh," and he turned on all of his E ele, friends de fato, entregou, foi todos. that day. Traiu todos naquele dia. Because when you turn on Jesus, Porque quando você vira as costas para Jesus, you turn on the whole body. você está virando as costas para todo o It's corpo. going to be automatic. É automático. You turn on the body, Você virou as costas para o corpo, you betray Jesus. você You traiu betray Jesus. the body, you betray Você the head. traiu o You corpo, betray você traiu the a cabeça. head, Você traiu a you cabeça, betray the você body. traiu o corpo. Uau. But you think, Mas você because acha you're under deception, que você não acha porque você of está your debaixo de expectation, engano por causa da sua expectativa. but you can't separate the head Mas você from the não pode, body. não pode separar a cabeça do corpo. How did he know? Como ele sabia? I'm going to go bring you to where they all are at. Eu vou lá ler a Bíblia que todos And estavam. then, Todos estavam lá. well, we know Peter Então, rightfully should have and could have got arrested nós saberíamos que Pedro também poderia ser levado because he committed a crime. e ainda cometeu um crime. But God is in all power. God Mas is in full Deus control. tem controle de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Even though Jesus put his ear back on, Até mesmo Jesus colocando a The orelha assault- do soldado de volta, the salt was already made. Everybody saw it. o crime já tinha sido cometido. Todos But viram. man, Mas, ei, but after God moves quando Deus move and does what the Father e expects, faz aquilo que o Pai And Jesus espera ele moves, fazer, quando Jesus everybody forgets faz tudo, about the todos crime. esquece o crime. Everybody forgets Todos about the esquecem assault. dos resultados. Oh, they're like, man, he Eles just, ficam pensando, uau, his ear was sitting on the o ground ouvido and dele estava, a orelha dele estava no now it's chão. back on his head. Agora está de volta na cabeça dele. When God moves, Quando Deus move, we aleluia, begin to forget about começamos a esquecer all the things that man does unto daquilo que os homens us. fazem contra Deus. That's the way you need to expect É assim que nós devemos ter God expectativa. to move De quando Deus move, so I can let man free. eu posso So I libertar can o homem. stop from Eu being offended. Posso parar Stop from de expecting. estar ofendido. Eu posso parar de... And also, Peter had different E expectations. Pedro também tinha He's not going expectativas out like this. diferentes. He's not going out like this. Ele Not não- on my watch. Ele não faria isso. Yeah. Ele não vai dessa forma, não no meu tempo. But then he realized, Na forma dele, no tempo dele. Então ele tira a espada aí. Mas ele percebe, he realized at that moment naquele momento, when Jesus said, quando Jesus disse, Peter, this Pedro, is what you should expect. é isso que você deveria esperar. This Essa is é a my cup. expectativa que você deveria ter. de Shall I mim. not drink it? Esse é o meu cálice, não deveria beber dele? What cup are you expecting? Qual copo e cálice você está na expectativa de The receber? cup filled with your own vision, Cheios da sua própria visão, filled with your own esse cálice cheio das suas expectations. próprias expectativas. What do you want to drink? O que você quer The beber? cup of the Lord Um copo do Senhor, o cálice do Senhor or the cup of devils? ou de demônios? Your own cup O seu of próprio your own copo. false Das suas próprias expectations, falsas expectativas, expecting people to do esperando as things pessoas fazer coisas. and God's not telling them to E do Deus, it. que Deus não está falando para fazer, Then you say, oh, para você dizer, então everything's tudo
Wrong. Tá errado. Oh, I wasn't supposed to marry this Eu person. deveria ser aquele que deveria casar I'm com not essa supposed to pessoa. move Eu here. deveria mudar para cá. Because I expected, Eu esperava isso expected. porque eu tinha Yeah, expectativa disso, you aquilo, expected, eu esperava expected. isso, isso, aquilo outro. You obeyed Sim, God, você obedeceu a Deus. and then you expect everything agora to look like you want to. Você espera No. que tudo vai acontecer ou parecer obey conforme God. você espera. And whatever comes our way, comes Mas our way. nós estamos em Deus. And then He's Tudo que glorified. vier, Ele vai ser You take glorificado. the next step. Dá o próximo passo. You do the next thing. Faça a And then próxima you coisa. give God Aí você vai dar a a Deus chance to show a up. chance Or you dele give God aparecer-se. a chance to build your E faith. você dá a chance You para give Deus God- construir a sua fé. No, but E if you você- keep expecting Mas se você God, ficar nesse You're na expectativa creating a de receber God. algo de Deus, and they have it in the Old Testament. This is what false idols are. nós vemos isso, falsos Everything ídolos. becomes an idol. Tudo se torna Your ídolo. thoughts, Seus pensamentos, what you believe, aquilo que você crer, and what you expect to e happen aquilo is que an você idol. espera que aconteça é ídolo. So you begin to make a God Então você começa a fazer of your own um making. Deus do seu próprio People have that. feito por God's você going to do mesmo. this in O the Deus end que você times. mesmo fez. Pessoas I fazem see isso. it different. Deus vai fazer isso nos últimos tempos. God's Ei, going to take us eu out of here. vejo. No one's going to face tribulation. Deus vai nos arrebatar, Well, we vai tirar read aqui, ninguém vai something passar pelas totally tribulações. Uau, eu leio e vejo We're algo not going to totalmente really know diferente. till it happens, Não vamos right? saber até que isso aconteça de fato. Because the Word Porque a palavra says, disse. so let us prepare Então vamos nos preparar ourselves nos preparar as a living como sanctuary. sacrifício, um santuário vivo. Let us prepare our minds. Preparar nossa mente. Let us expect Então vamos ter expectativa que God Deus to protect us, venha nos proteger, but we might mas podemos get hurt. ser machucados. Does that mean God doesn't love Significa us? que Deus não nos ama? Does that mean we stop expecting God? Significa que agora não temos To que show esperar up nada for de us? Deus? Que Deus tem que vir primeiro? No. But Não. let us not Não expect podemos ter expectativa something de algo that is not written in this que word. não está escrito nessa palavra. Or let us not expect E não something. ter expectativa Oh, the de word algo. says Que a palavra diz we're blessed coming in and going out. que as bênçãos estão vindo e saindo. So Então, I expect never eu espero, to have nunca espero to have any faith in paying my bills. de Or ter fé e ter que pagar minhas God, you know, contas. that's you Isso é você creating your own God of your own criando o seu próprio imagination. Deus na sua imaginação. Because I can show you in other Porque eu posso te places mostrar outros lugares where God's going to shake que Deus things. God's vai going to do sacudir things. coisas, vai See, fazer we can coisas. show, Podemos we can mostrar. expect, Podemos ter expectativa, but what we can't mas o que nós expect não podemos ter expectativa is God é to move de when we snap our como fingers. que Deus vai We mover can't no expect piscar de olhos ou no estralar de things dedos da to- forma que nós queremos. To always be Ou da forma que the way we Deus envision or faça dream them to be. sempre venha fazer conforme No, we nós can visualizamos expect- ou sonhamos. Não. God, I'm going to be Vamos estar grateful. na expectativa, Deus. I'm eu gonna be thankful. serei grato, Deus. Eu In the serei little. grato no pouco In what you've given me, e naquilo que você me deu. in the family you've Deus, given serei me, grato na família and que I'm você me going to deu. make the best of it. Deus, farei o melhor In com the isso. job you have me O trabalho at. que você me deu, darei o meu And then I'm melhor. going to be and when you Então, quando você don't have these false não tem essas expectations, falsas expectativas, you don't have these false idols, você não tem esses falsos ídolos, and then you begin to be a good então steward. você começa a ser um bom mordomo. You can't be a good Você não steward pode ser um bom mordomo of something you don't em appreciate. algo daquilo que você não aprecia. Because when you expect Porque quando from você somebody aprecia and they don't meet tem- your quando você tem uma expectations, expectativa sobre algo begin de to alguém stop e eles não appreciating atendem a sua expectativa, your parents, seus pais, por your exemplo, children, seus filhos, por your exemplo, pastor, o seu pastor, your o boss, seu chefe, your husband, seu marido, your sua spouse. esposa, your wife. esposa. Why? Por quê? Because of false Por expectations. causa de falsas expectativas. But when Mas quando you você only expect God, está apenas na and when you're expectativa, thankful and aguardando grateful, por Deus, sempre grato, and you're a good steward because you can't be aí você vai ser um bom A good mordomo. steward Você não pode ser um bom mordomo in something em algo you're expecting more que out você of, está esperando mais. and God's not giving more out E of Deus that. não vai dar mais do que aquilo. And at the end of the E no day, final, you can begin to be entitled, você pode estar ali even in relationships, no relacionamento e com um espírito de exigência. entitled in time, Exigência entitled in e resources, preso, entitled in preso physical, nessa armadilha, companionship. nos Even in your nos marriage, recursos, no you casado, get no entitled casamento,
And then we Isso pode began ser em busca to de expect títulos more ou from all the people esperando around mais us de todas as pessoas ao nosso redor, all the time. todo o tempo. And we can never be E happy nunca vamos ficar felizes, because we're porque expecting estamos sempre esperando algo, something esperando alguma coisa that can only que só pode be given ser dado and done by God. por Deus. Can everybody stand up Você pode colocar de pé and let us e always faça expect que sempre that we're possamos going to see Him esperar que vamos when ver He Ele, splits the sky. Ele vindo ao céu, no céu. Expect that. He's coming Isso, back. sim, Ele está voltando. Podemos I can esperar isso. expect Eu posso estar na that expectativa no matter de que independente what I'm going through, daquilo que eu estiver no passando, matter what I'm facing, que não importa daquilo que eu it's estiver going to be worked encarando, out for the good. tudo vai I cooperar love para God o and bem, God loves me. porque eu amo a Deus e Deus me ama. Yes, it's not what I Sim, não é o que thought eu it was gonna look pensei like. que deveria, que pareceria. But God, burn out what I think things are Mas supposed to essas look coisas que eu penso deveria ser queimada da forma que eu like. penso. And then I can be content Então, aí sim eu in posso all estar, things. estar contentado com todas as coisas. Content E estar in contentado godliness. com as coisas de And then I can Deus. press on. Então eu posso Because then there's always hope. pressionar, porque sempre tem esperança. Because my hope is not in my own Porque a minha imagination. esperança não está na minha My imaginação. hope is Porque a minha sound esperança in the Word of God. está na My palavra hope de Deus. Porque a is minha in Him. esperança está nele. My hope A minha esperança is in the glory. está na My glória. hope A minha esperança is in the bread. está no pão. That bread O pão of everlasting de life. vida eterna. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for everything por tudo that you are, que você that we don't expect é. Não From aguardamos, man. esperamos nada what can only come from heaven. daquilo que a We não don't ser expect daquilo que venha dos céus. from others Não esperamos de outro what we can only aquilo que somente get from you. podemos receber de We você. can't expect Não podemos esperar our fulfillment os to come cumprimentos from our children, dos nossos filhos, to come from our leaders, vindo dos nossos to líderes, come from our vindo dos nossos líderes, livelihood, ou da nossa to come comunhão, from our wife ou da nossa or our esposa, husband. ou do nosso It can marido. only O único come from you. possa vir de ti. You're the only one Você é o único that can que fulfill. pode cumprir, Let us expect you que venhamos ter expectativa to em ti, do everything fazer tudo, that you've done, that you've said in your word, fazer daquilo que let você us disse que fará na sua palavra. not birth Que possamos então these false não dar a vida, não dar a expectations luz a essas falsas expectativas and end up put ourselves e acabar então under witchcraft, debaixo de feitiçaria to lose hope, e perder a esperança to think that we've done something e wrong. de achar que que fizemos algo errado. It's not about us. Não é sobre nós, It's all about Him. é tudo sobre Ele. Father, burn out all Pai, self-centeredness, queima todo egoísmo, self-righteousness, toda justiça própria and e self-sufficiency. suficiência That própria, my need para que and my desire os meus desejos, and my poverty minha is in pobreza spirits. é o Espírito, My poverty a minha pobreza is in you, Lord. é em Ti. Let me be poor in spirit. Que eu venha ser pobre em espírito. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Aleluia.